Olá a todos, aqui é o Ted Sinai, eu sou executivo aqui da CDL Sim Comércio e consultor também aqui da casa. Eu sou Gabriela Areias, consultora comercial aqui da CDL e Sim Comércio e também consultora de conteúdos digitais. Maravilha, Gabi. E hoje nós vamos dar um pontapé inicial a tratar temas que são extremamente importantes e que são de bastante preocupação do grupo de empresários, de empresárias, empreendedores, aqueles que têm empresa e que têm que conviver com algumas normas, com alguns regulamentos. Não é à toa que aqui vocês já veem o nosso tema de hoje, NR1. E é interessante isso que nós, logicamente, já batemos um papo antes com os convidados para poder antecipar. Então nós temos informações privilegiadas. Temos. E eu digo para vocês que o que está para ser falado aqui, vocês vão adorar. Vai ser espetacular, né? Porque, inclusive, só para compartilhar com vocês, uma questão com relação à norma que regulamenta, né, o trabalho das pessoas na empresa, sempre foi associada à questão laboral. Sempre associado à questão de ergonometria, à questão de uma cadeira que dá conforto, a um ambiente que dá conforto, só que isso muito olhado para o lado físico, mas pouco olhado e comentado sobre o lado mental, né? Então hoje nós vamos varrer esse tema porque no dia 26 de maio não é nenhum feriado, mas é um dia que o governo federal decidiu implementar de uma vez por todas a liberação da fiscalização das empresas no que se refere à norma regulamentadora do trabalho. Então, eu não entendo nada disso, né? Gabi também não entende nada disso, mas temos duas pessoas aqui que entendem muito disso. Aliás, são especialistas, né? Nós estamos aqui recebendo a visita honrosa aí do Fernando Moraes. Ele é psicólogo clínico e especialista em NR1, né? E também ele é especialista em psicologia organizacional. E o Rafael Tosh, né, que é o nosso amigo ali também, especialista em NR1 e técnico em segurança do trabalho. Então, se apresentem, fale com esse grupo especial que está aí, para a gente começar o nosso bate-papo. Isso aí. Olá, Ted, Gabi, tudo bem com vocês? Rafael, meu parceiro. Bem. Prazer estar com vocês aqui. Então, nesse primeiro momento, me apresentando, né? As pessoas me conhecem muito como jornalista aqui, né, na região serrana, sobretudo, mas devo dizer que a minha vocação também para a área de humanas segue na psicologia. Então, é o meu investimento, né, com muita força, com muito amor, pela psicologia clínica, né? Aí eu falo de psicologia clínica, consultório particular, né? Atender casos clínicos de pessoas, né? É maravilhoso. Só que a minha formação desde lá atrás, na minha primeira formação de jornalista, com 22 anos, sempre foi voltado por empresarial, comunicação empresarial, tudo. Meu primeiro CNPJ, acho que eu tinha 23 anos, minha primeira empresa. Então, sempre fui muito empreendedor. Então, muito natural que, nesse movimento de estar, né, mais focado em psicologia, que eu vá para o organizacional. E aí, na bênção do dia 27 de agosto de 2024, é lançada a atualização da NR1 com foco no psicossocial. Dia do jornalista, dia do psicólogo, 27 de agosto de 24. E aí fiz uma formação específica em NR1 e hoje, além, óbvio, da psicologia clínica, a gente tem esse prazer de poder atender empresas e atuar nessa que aparentemente é uma caixa preta, né, por parte dos empresários, dos colaboradores, mas nesse papo vocês vão ver que é extremamente válido para as empresas, para o patrão e para o trabalhador. A gente vai desmistificar isso. É complexo, mas execuível. Maravilha, maravilha. Meu nome é Rafael, sou técnico de segurança do trabalho, né? Vim aqui agradecer a oportunidade aqui da CDL, né, de estar trazendo eu e o Fernando aqui para a gente tirar essas dúvidas, né, Fernando? Sem que dúvida. A gente está encontrando em vários empresários que a gente está visitando. E são quase sempre as mesmas dúvidas, As né? mesmas Tem uma dúvidas. cartilha que a gente podia fazer de dúvidas dos empresários que batem muito. Isso aí. E aí até eu queria aproveitar, já que a gente está falando de dúvida,
eu vou tentar incorporar aqui o empresário que está lá do outro lado e aquele empresário que realmente assim tem tanta informação que ele tem que buscar para fazer a gestão do negócio dele, que muitos, inclusive, quando fala NR1, ele não sabe nem que diabo é isso, né? Então, assim, expliquem de forma simples, rápida, objetiva, assim, o que é a NR1 e primeiro assim, o que é? Depois a gente vê o desdobramento disso e qual a interação que isso tem na gestão desse empresário, dessa empresária. Então, a NR, Rafael, técnico de segurança do trabalho, pode complementar muito bem, mas ela é mais uma das normas, né, que nós falamos que são regulamentadoras relacionadas à segurança do trabalho, medicina ocupacional. Você falou muito bem na abertura, trata da ergonomia, dos riscos químicos, físicos, biológicos. Cada área de atuação, cada segmento, cada KNAI de empresa tem que cumprir suas, né, normativas, né? A NR1, ela é ela é a mãe, ela é a matriz, ela traz disposições gerais. Ela é a mãe de todas e, por isso, vale para todas as empresas as disposições gerais que já continham nela, né, que já tinham nela, só que agora foi atualizado, né, a questão dos riscos psicossociais. Então, a NR1 trata de riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho, que a gente vai explicar com mais, né, detalhamento a partir de agora, mas é basicamente evitar que a empresa cause, né, qualquer tipo de risco que possa acometer de maneira complicada, de maneira que possa adoecer mentalmente o seu colaborador. Então, é para tratar de ambientes de trabalho sob o ponto de vista psicossocial. Aí, Fernando, vou até aproveitar essa questão que você colocou, já para a gente começar uma pequena polêmica aqui, e também de que forma esse assunto chega para os empresários, né? Eu também rodo muito nas empresas e o que eu percebo? Existem duas visões com relação a essas normas que regem esse sistema de trabalho, né? A primeira visão, e são visões equivocadas, né? A primeira visão é de que não, isso é para a indústria. Porque aonde tem alta produtividade, processos repetitivos, então as pessoas associam isso a uma pessoa que pega uma coisa, aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? Pega uma peça aqui, coloca ali, e esse movimento repetitivo causa uma dor no ombro da pessoa e ela precisa ir para o médico. Então, primeiro equívoco é esse. Não, é só para a indústria. Segundo equívoco, são só para empresas que têm uma quantidade grande de funcionários, né? Então, a NR1, do que está sendo trazido agora, aonde o contexto mental também passa a fazer parte da avaliação desse funcionário, quando a gente fala assim, ele está saudável para o trabalho, né? Esse ambiente de trabalho é um ambiente saudável para ele. Nós não estamos falando mais das questões físicas, mas assim, é saudável mentalmente. Eu, né, como empresário que estou lá assistindo, estou assim, peraí, isso tem a ver com minha empresa também. E agora, não é que agora, né? Agora, mais do que nunca, me parece que o contexto que é trazido pela questão mental mostra a necessidade disso para todas as empresas. É errado pensar desse jeito. O que vocês, no trabalho de vocês e na relação que vocês têm com as empresas, nesse convívio, essa certeza perigosa, né, de que não, isso não é para mim, até onde isso pode chegar, inclusive, como punição. Fale um pouquinho sobre isso. Perfeito a sua colocação, Ted. Isso aí são para todas as empresas e todos os empresários que tenham um funcionário no seu CNPJ, tá? Ela trata, além da questão ergonômica que você falou, sobre o ambiente de trabalho, nos aspectos biológicos, químicos, físicos, essa coisa toda. Agora a gente tem que acrescentar essa questão do psicossocial, que é onde está tendo, que o Fernando levantou uns dados, né, Fernando? Só ano passado foram 3 bilhões, né? Isso. 3 bilhões pagos pelo INSS. Então, eles estão querendo... A previsão para esse ano de 4 bi de afastamentos, né? Então... É um gasto muito alto. O Ministério do Trabalho, ele vai começar... Só nesse aspecto mental? Só nesse aspecto mental. De afastamento por riscos psicossociais. Nossa. É muita coisa. E o Ministério do Trabalho, ele vai começar essa fiscalização através das empresas que tiverem um alto índice de afastamento desse problema, né? Isso aí. E sim, é para todas as empresas, como o Rafael falou, e digo mais,
existe uma diferença, isso é uma diferença muito sensível, inclusive nós lá na MedSeg a gente tem, conversa muito com a equipe, né, que faz que insere os dados no PGR, né, no Programa de Gerenciamento de Riscos, do GRO, que é o seguinte, uma empresa com um funcionário, ela pode ter uma forma diferente de colocar o seu documento no PGR. A exigência pode ser mais leve, pode ser mais branda. No entanto, não exime que ela tenha que fazer a classificação de risco psicossocial. Então, as empresas pequenas, 1, 2 funcionários, elas podem até, dependendo, né, de como for feita essa fiscalização, elas podem até ter um olhar mais tranquilo por parte da fiscalização. Mas é obrigatório fazer o relatório, o diagnóstico de risco psicossocial. Vamos só, Fernando, vamos lá. Eu estou em defesa dos que têm pouca informação ou que não se preocupam muito com isso. Tá. Vamos olhar o fluxo do processo. O fluxo. Né? Toda empresa é obrigada a informar ao governo federal Perfeito. as condições do ambiente de trabalho que ela tem. Isso. Aí, antigamente, essas condições eram condições laborais e físicas. Agora, tem também a condição psico, né? Tem também essa condição mental. E isso é feito através de quê? Pelo que eu estou entendendo, é feito uma análise, vocês vão na empresa, fazem um trabalho de levantamento, preparam um documento, esse documento é encaminhado para o governo federal, Perfeito. E o governo federal fala assim, agora a gente sabe como é que é esse ambiente aí. Isso não impede que a empresa seja fiscalizada, mas permite que, ao ser fiscalizada, ela tenha informações suficientes, inclusive, para se defender. Documentalmente, né? exatamente. Documentalmente para se defender. É esse que é o processo, a lógica é essa? Isso. Não é para fazer uma pesquisa de clima, né? Uma pesquisa de ambiente, não é uma coisinha leve assim, é uma coisa um pouco mais profunda, que vai tratar de riscos psicossociais. Então, essa pesquisa ela vai identificar quais são os fatores de risco psicossociais que podem afetar o trabalhador. E aí nós estamos falando... Dá um exemplo de alguns... Vamos lá. De algumas coisas que dão esse risco. Isso. Né? Por exemplo, hoje em dia, acho que o que mais acontece nas empresas, até pela nossa experiência que nós temos visto muito, são riscos relacionados a transtornos ansiosos e depressivos. Ansiedade e depressão é o que está na boca do povo, é o que todo mundo, né, diz que sente. Se diz que sente como commodity ou não, né? Hoje em dia todo mundo é TDAH, todo mundo tem depressão, todo mundo tem ansiedade, sim, né? Sim. Virou uma coisa assim, né? É uma coisa comum, lugar comum. Mas sim, as empresas causam um ambiente que gera ansiedade e depressão. Como, por exemplo, carga excessiva de trabalho pode não gerar uma ansiedade, uma depressão? Você falar, por exemplo, de excesso de controle no trabalho, né? Liderança tóxica, assédios de diversas naturezas, né? O assédio moral, por exemplo, é gravíssimo, institucional, acontece bastante, né? Então, assim, são fatores de risco que estão no nosso dia a dia, estão sendo exercidos não só pela liderança, isso é importante falar também, os assédios, as questões podem acontecer no mesmo nível hierárquico, né, entre colegas, né? Então é o clima organizacional que precisa ser visto. Então o que a empresa precisa fazer é, por meio de uma pesquisa, por meio de um levantamento bem profundo que nós fazemos, nosso método, inclusive, é bem complexo, nós conversamos sobre isso antes da gravação, né? Eu vou explicar depois para a gente entender melhor como é que funciona, mas ele vai trazer luz sobre os ambientes da empresa. E isso é importante ser falado. Fernando, isso é espetacular pelo seguinte, porque às vezes o próprio empresário, a empresária, eles estão olhando para essa situação, então podem imaginar o seguinte, não, um profissional vai lá na empresa e vai detectar quem tem ansiedade, se uma pessoa tem burnout, vai fazer um laudo e tal. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver. O que está se observando é esse ambiente. É o ambiente. É um ambiente que é propício Perfeito. e que estimula para que essas coisas surjam. É isso. Então isso acaba sendo positivo para todo mundo, concorda, Gabi? Sem dúvida. Sim, sim. É positivo para todo mundo, porque o próprio funcionário também ele está sendo protegido. Perfeito. Sim. No ambiente, e o próprio empresário também está sendo protegido. Sim, sem dúvida nenhuma. Fala, Gabi, fala. Não, pode falar. O que eu ia complementar é que o ambiente de trabalho, né, e aí nós falamos muito sobre isso, né? Nós não estamos tratando aqui especificamente de cargos, não é a persona, nós não queremos saber sobre uma pessoa, e sim sobre o ambiente, né? Um ambiente tóxico, né? Composto por uma equipe de 10, de 20, de 30, essas pessoas sofrem, teoricamente, a mesma pressão. Então, o nosso objetivo no risco psicossocial é identificar os riscos
por ambiente. Às vezes, numa mesma empresa com 10 setores, vamos colocar a culpa na liderança, você tem aí de 10 setores, 7 que são maravilhosos, mas você tem 3 líderes que dão, né, uma dor de cabeça para os seus colaboradores. Então não é botar a empresa, jogar todo mundo, amarrar no mesmo saco e botar no PGR. O exemplo não é hoje isso. Da reunião que a gente teve hoje cedo. Sim. Que o dono da empresa, né, ele detectou que uma pessoa recém-contratada, apenas 4 meses, está trazendo um problema sim, para os outros funcionários. Dá para identificar muita coisa. Eu imagino assim, talvez também uma preocupação que os empresários tenham. Vamos supor que eles recebam uma denúncia, né? Um funcionário denunciou a empresa e esse funcionário ele está com algum tipo de transtorno ou distúrbio mental, e ele alega que foi causado pelo ambiente de trabalho. Sim. Aí eu imagino o seguinte: se a empresa tem esse documento, e o documento constata que dentro, eu não sei mas eu imagino que deve ser um nível de pontuação de 0 a 10, então Isso, essa empresa é são 10, escalas. que é top, ou seja, isso ajuda muito a empresa a se defender desse contexto, né? Quer dizer, não, peraí, o ambiente aqui é extremamente saudável, né? Talvez isso tenha surgido de outro momento. É até um momento oportuno para a gente conversar e né, tá batendo esse papo e que eu tinha colocado para eles antes na nossa conversa de bastidor, que no aspecto clínico e mental, uma pessoa ela pode ter dificuldade de relacionamento, por exemplo. Vamos supor, uma mulher ela tem uma dificuldade de relacionamento com as figuras masculinas. Né? Trauma com o pai, por exemplo. E esses traumas podem ter vindo da infância, da relação que ela teve, algum evento que ocorreu com a figura, com o pai dela, que na infância a gente sabe que é a figura que é associada à figura masculina. Pai, padrasto, vizinho, sim, acontece muito. Sim. Né? Se essa figura é um homem, Perfeito. ela pode guardar isso para frente. Então, no futuro, ela tem essa insegurança. Vamos supor que ela tenha que isso causa um desconforto maior e incomum dela com um líder que ela tem que é homem, né? E ela faz uma denúncia lá da empresa, etc. e tal. Então, isso pode acontecer. E a empresa precisa se resguardar também. Né? Ao mesmo tempo, a gente não está aqui, imagino que esse trabalho também não tem o objetivo de identificar qual é a origem de um trauma que a pessoa tem. Eu ia falar isso, essa pessoa precisa ir para terapia privada, fora da empresa. Mas a origem de alguns traumas Podem surgir. Fato que um ambiente de trabalho pode causar. Óbvio. E é isso que, na verdade, que a NR1 trata, né? Que tipo de ambiente é propício para que nasça muitas plantinhas de traumas no funcionário. E eu queria que vocês falassem um pouco também, é uma curiosidade minha, depois da pandemia, onde as pessoas ficaram mais resguardadas, ficaram mais em casa, houve esse confinamento, se observou uma acentuada quantidade de pessoas com por exemplo, burnout, com esses transtornos emocionais, né? Não estou colocando isso na pandemia, nada disso. Não é na conta da Mas pandemia, no retorno para o trabalho, isso começou a acontecer com uma certa intensidade. Né? Vocês fazem alguma associação? Que relação vocês veem com o próprio ambiente de trabalho? E aí vou aproveitar para perguntar também assim, que tipo de ambiente, né, é pernicioso e estimula isso? Você já trouxe um dos contextos que ambientes são formados por objetos, mas também por pessoas. Então um líder, ele é capaz de causar um mau ambiente, assim como até os próprios funcionários entre eles. Uma pessoa maldosa é capaz de causar um certo desconforto e um trauma naquele grupo que está ali. Sim. Né? Haja vista o Big Brother, né? Onde uma pessoa só consegue causar uma loucura ali. O que vocês podem falar sobre isso, até para ajudar as pessoas, quem está assistindo, independente da avaliação que for fazer, o que ela já pode fazer e dar uma olhada na empresa dela, que já pode, sabe, dar uma ajudada às pessoas não terem burnout, não terem nenhum tipo de transtorno emocional. Isso aí. Vamos lá? Então, só puxando a sua primeira colocação, essa pessoa que vem, né, já de uma maneira
pessoal, particular, né? Nós somos seres únicos, singulares e absolutamente subjetivos, né? Então cada um tem a sua forma de... Eu passo por um evento, eu e você juntos, vamos bater na madeira aqui, saímos daqui, capotamos o carro, você sabe disso, você é psicanalista. Eu vou ter uma experiência disso, de sair do carro, como se fosse um super-homem falando, vamos embora, vamos desvirar esse carro e vamos seguir o caminho. Você já pode falar, meu Deus do céu, nunca mais eu entro num carro na vida. Então as pessoas são subjetivas e a gente tem que respeitar isso, né? Agora, a pessoa que traz problema de casa para dentro da empresa, necessariamente a gente precisa separar esse joio do trigo. A NR1 não está aqui para tratar de problemas pessoais, e sim de evitar que a empresa, né, cause transtornos na pessoa pelo ambiente laboral. Fernando, eu vou ser insensível como gestor de RH, como dono da empresa, como líder, como gerente dessa pessoa, e ela está com um problema porque o filho dela está às vias de ser, sei lá, reprovado na escola, que é uma coisa que atrapalha uma mãe, atrapalha um pai, é colégio particular, ela não quer perder aquele ano, ela está com a cabeça na lua, eu vou falar o que para ela? Trabalha aí que isso não é culpa minha? Não, recomendo que haja um acolhimento, haja uma conversa, dê o espaço. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que eu não vou falar a origem, né? Mas ela estava com um problema de muita falta de grana, um custo de vida alto, um salário mais baixo, um ex-marido que não estava depositando pensão, e ela falava para mim, eu não estou tendo o que comer. Eu falei, mas por que você não vai no advogado ou na defensoria? Ah, porque o trabalho não me deixa. Poxa, numa boa, o patrão que não deixa uma mãe de família sozinha ir num advogado resolver uma questão civil dela, de família, pelo amor de Deus. Então, assim, é ter um pouquinho de... Isso é um problema da empresa? Não é. Agora, a gente conversa muito isso com os empresários, né? A gente dá muito exemplo para eles entenderem qual é o nosso serviço, né, Fernando? Exatamente. E aí, a NR1 ela trata de um dos fatores, que é o seguinte, como que o trabalho atrapalha a sua vida. Né? Influencia. Eu conheço o patrão que liga para o funcionário 3 da manhã para mandar ir na fábrica, e ele vai. Às 3h30 ele está abrindo o portão da fábrica para fazer o que o patrão mandou. Isso é o supra-sumo. Esse líder, esse gestor, é o presidente do sindicato dos assediadores. Né? Esse aí é complicado. Agora sim, Fernando, eu vou puxar agora um pouco a polêmica, porque eu acho que é até oportuno da gente falar sobre isso, né? A NR1, como ferramenta, eu visualizo, e até nós também como profissionais, né? Eu visualizo que o contexto não é uma história aonde... e vocês não estão trazendo isso, tá? Estou só trazendo porque é o que gira no mercado. Fica parecendo que a empresa é uma grande novela, e existem os vilões da novela, e existem os mocinhos da novela, e existem as vítimas da novela. Então, as vítimas sempre são os funcionários. Jamais. O vilão sempre são os empresários, as empresas e tal. E o contexto é o seguinte, por exemplo, você deu um exemplo desse empresário que a pessoa falou assim, não, porque ele não me deixa ir. Existem dois fatores aí, estou dando só um exemplo. Um exemplo é que tem funcionário que, pela relação que ele tem e até de distanciamento que ele tem com essa figura do dono da empresa, ela acha que se pedir ele nunca vai deixar. Perfeito. E ela não pede. E aí, como ela não pede, se alguém pergunta, ela fala assim, não, se eu for pedir, não deixam nunca. Então, até a própria escuta e a fala do funcionário e do empresário, eu vejo a NR1 como uma ferramenta espetacular. Porque ela coloca o seguinte, o problema não é o ambiente, o problema pode ser comunicação. Aponta muito, tá? Né? Pode ser comunicação. Aponta a comunicação. Normalmente aponta. Né? Porque assim... Aconteceu isso sábado, né? Numa empresa que a gente foi fazer uma palestra numa empresa, né? Vendeu o nosso serviço para a empresa, e aí os funcionários, eles têm, né, dificuldade de falar com o gestor da empresa. E fica assim, fulano, fala você. Não, fulano, fala você. Então, a gente, pela metodologia que a MedSeg, né, vai implementar nessas empresas, em todas as empresas, a gente tem um canal de denúncia que não é só um canal de denúncia. É uma via de comunicação entre o empregado com o empregador, onde a pessoa que não tem coragem de falar pessoalmente, ela vai falar através desse QR Code.
E aí Sim. um colaborador jogou no ventilador. Ele falou, inclusive tem muito colega aqui que tem medo de falar com o patrão. E o patrão tava lá. E foi uma surpresa para foi ele. ótimo. Uma surpresa. E foi ótimo, Não, né? Não, e Porque quando a gente fala do patrão, na verdade, assim, nós estamos falando em várias camadas de liderança. Às vezes existem 3, 4 camadas de liderança para poder chegar no patrão. E às vezes o funcionário, ele nem conhece o patrão, dependendo do tamanho da empresa. E, para ser sincero, naquele contexto e naquele ambiente ali, no trabalho, nem precisaria conhecer, porque quem toma decisões ou direciona tudo são essas camadas de liderança. um Então, líder, um gerente, né? então, assim, nesse ponto, é muito importante, assim, os empresários que estão ouvindo a gente, né, e também funcionários que estão ouvindo, em nenhum momento eu acho que isso deve ser trazido à tona, em nenhum contexto de quem é o vilão ou de quem é o mocinho da história, né? A questão é se aquela condição ali é justa ou não. Exatamente. Eu acho que nós estamos falando de justiça, né? E eu vou dizer uma coisa, os empresários, eles querem saber se a condição que eles têm é justa ou não, porque às vezes eles têm tantas coisas para fazer na gestão. Gerenciar um negócio é tão complexo, né? É finanças, é marketing, são pessoas, é custo, então são tantas informações, é planejamento estratégico, contabilidade, são tantas informações que às vezes um cantinho que tem ali, cuja condição de trabalho não está adequada, o empresário, ele pode ter uma empresa que ele nunca foi naquele canto. Perfeito. E a condição social também do empregado. Condição social de relacionamento. né? Se a pessoa não tiver uma instrução, essa comunicação é mais difícil. Sim. Tanto com o mesmo patrão, ele tem várias empresas aqui na cidade, ele tem uma empresa que a funcionária levantou e falou assim, tudo que eu peço a ele me dá, ele resolve para mim. Ele acolhe, ele estuda, entendeu? Eu não tive um problema com o fulano porque eu pedi as coisas. Agora, a outra parcela de outra empresa, que é uma classe mais vulnerável, né? Que é do mesmo dono, né? No Mesmo dono, eles tinham medo, tinham um receio de falar com esse mesmo patrão. Sim. Aí eles usaram o canal da... Vão usar Isso, agora. eles vão passar a usar esse canal. Vai implementar isso agora na empresa. Aí a minha pergunta com relação a essa ferramenta, né, para usar esse canal de comunicação. A gente chegou a comentar nas conversas que nós tivemos que é totalmente anônimo. E sigilosa. Então, quem tiver que se pronunciar através do canal... Pode fazer. É uma recomendação do Ministério do Trabalho e Emprego que esse QR Code, né, ou um link de WhatsApp, a forma como a empresa quiser. Inclusive, a gente fala muito isso, né? Tem empresas que as pessoas, nossa plataforma, os nossos serviços, eles estão muito digitais, práticos para facilitar e baratear para o empresário, né? Então a gente consegue escalar mais a operação sem um custo muito, muito alto. Então, empresas, né, Rafael, que tem dificuldade, por exemplo, a nossa pesquisa ela é online, né? O cara na palma da mão consegue responder as perguntas lá em 6, 7 minutinhos. A pessoa não sabe ler. E nós temos casos assim de pessoas que não sabem ler. E elas precisam estar inseridas no mercado de trabalho. Ainda bem que elas estão trabalhando. O que nós fazemos? Nós vamos até elas e fazemos a pesquisa para ela. Para não envolver um RH, que às vezes a pessoa não confia tanto. Para a pessoa não ficar desconfortável. Desconfortável, o que eu vou responder aqui com a pessoa da empresa aqui do meu lado? Exatamente. Vai saber que sou eu que estou respondendo. Então o canal de Sim. denúncias tem essa característica. Ele tem que ser num local que não tenha câmera para que a pessoa não seja o auditor identificada. do trabalho, ele foi bem categórico isso, né? Sim. E um outro ponto também, Fernando, que é uma dúvida, qualquer denúncia, ela vai ser considerada? Porque assim, pode ser que a pessoa faça uma denúncia que é algo da concepção ou da interpretação dela, que não seja uma realidade dentro da empresa, e isso é analisado com a RN1. Isso. O que acontece? Inclusive, esse canal ele é implementado para ser utilizado sob a questão de riscos psicossociais. E eu acredito que por ser muitas vezes o único ou o melhor canal, o mais legítimo de comunicação, por ser anônimo, sigiloso, as pessoas vão acabar falando um monte de coisa ali. Tipo, a minha cadeira está me dando dor nas costas. Eu acho legítimo, acho que se é um canal de denúncia, que seja utilizado, né? Para nós, para mim como psicólogo, Rafael, para a MedSeg que está implementando essa cultura dentro das empresas, o que a gente está considerando é que sejam feitas avaliações de risco psicossociais. Estou sentindo que estou sendo assediado pelo líder do setor tal. Então ele envia isso de maneira anônima, o gestor da empresa vai ter o login e senha do sistema, ele mesmo, uma vez por semana, vai lá, faz um pente fino, vê qual é se pintaram denúncias ou não. Quais são as demandas, né?
E o detalhe do nosso sistema que é bem legal, é absolutamente rastreável. Então você fez a denúncia, você fica... Que nem quando você vai ligar para empresa de telefonia, seu código de rastreio é tal. Então, Protocolo, lá vai ter um protocolo também que a pessoa vai poder, de tempo em tempo, olhar se foi avaliada, se foi feita alguma coisa para melhorar esse risco. Né? Entendi. Engraçado, né? A gente está falando sobre alguma coisa que já existe hoje, porque independente dessa temática mental ou mesmo de assédio, o funcionário ele faz denúncias, né? Ele tem isso também. Uma coisa que você traz, Gabi, que eu acho extremamente importante até para também nosso público entender, é que existe um horizonte, um limite até onde vai as funções e os trabalhos que nós exercemos, por exemplo. Então, por exemplo, um funcionário ele fez uma acusação e isso começa a andar, nós já estamos entrando em outra área que é o jurídico, né? Sim. E aí já vai ter um outro tipo de condução que já não cabe a nós mais como profissionais. No entanto, né, para o empresário que está aí, a empresária que está assistindo, é importante saber que os dados gerados e a adequação da empresa às normas vai permitir que ele esteja mais protegido se isso caminhar mais. Então, por exemplo, um funcionário faz uma acusação e tem que ser averiguado se é real, se não é, até que ponto é. Nesse momento vai ser levantada uma série de informações. Dentre elas, imagino que os dados que estão lá nas normas. E uma coisa importante também, queria que vocês falassem um pouco, é que a norma necessariamente não é uma única ação que é feita na empresa, um diagnóstico e manda-se para o governo federal e acabou. Não, eu estou percebendo que é um processo contínuo, né? A empresa precisa ter algumas etapas permanentes. E fala um pouco sobre isso, assim, porque hoje existe alguma coisa na empresa ligada, né, a questão laboral mesmo e tal, ou de segurança, que é o CIPAT que chama, não é isso? Já existe isso nas empresas. E fala como é que essa questão mental vai se encaixar nesse contexto. Na prática. A cartilha da NR1, ela regulamenta que as empresas precisem identificar, classificar e tratar riscos psicossociais, né? Então, a primeira etapa é fazer uma pesquisa que eu, como psicólogo, gosto de chamar de diagnóstico de risco psicossocial. No manual do Ministério do Trabalho e Emprego entra como AEP, que é uma análise ergonômica preliminar. É o nome do documento, né? É um protocolo administrativo somente, mas é o nome do documento. E aí, essa é a pesquisa. É a pesquisa que é feita com os colaboradores, com os líderes, com toda a gestão, para a gente poder identificar se há riscos. Então, todos aqueles que eu falei no início do programa, né? Identificar sobrecarga de trabalho, subcarga, falta de reconhecimento e recompensas, enfim, problemas de comunicação, de liderança, assédios de todas as naturezas, isso é identificado e mapeado. Então, eu tenho um gráfico, eu tenho números que me mostram, né, por meio de estatísticas, o que está acontecendo por setor na empresa. Só que eu não fico por aí. Esse é um detalhe que nós, quando montamos o protocolo, a gente está chamando de protocolo blindado para a gente ter segurança jurídica. Eu tenho informações de uma empresa de 100 pessoas, vamos lá, 95 participaram, excelente. Muito bem, temos dados maravilhosos, mas antes de eu apresentar esse dado para você, gestor, e para você, gestora, eu vou perguntar para vocês o seguinte: todos os setores da empresa, nos últimos anos, vocês identificaram algum risco psicossocial? Aí tem a lista ali. Aí você pode falar, não, realmente, já houve uma denúncia de assédio em, sei lá, fevereiro de 2025. Tá, e o que vocês fizeram sobre isso? Sentaram na denúncia? Ou trataram? Não, tratamos. Como que isso foi tratado? Fizemos uma roda de conversa, fizemos uma cariação, enfim, a forma como a empresa quis fazer. Então, eu qualifico essa informação quantitativa. Eu tive 95 respostas e depois eu vou qualificar com vocês o que de fato vocês já viram acontecer aqui na empresa, o que vocês já receberam de denúncia, o que vocês sabem disso ou o que vocês não sabem. Aí eu cruzo esses dados. Cruzados esses dados, eu tenho o diagnóstico do risco psicossocial. Eu tenho a leitura do que está acontecendo por setor dos riscos da empresa. Tá? Fernando, tenho riscos ou não tenho riscos? Até que a empresa não tenha riscos. É obrigatório, quando você faz esse documento, você vai lançar para o governo federal, é obrigatório que você faça um cronograma, um plano de ação que deve ser executado e ele é contínuo. Então, nós elaboramos um plano que é mensal. O que a NR1 obriga? Que você toque no assunto da NR1, do risco psicossocial para o seu colaborador, sempre, com frequência.
Então, no protocolo que nós utilizamos, é uma plataforma online, onde seu colaborador, na palma da mão dele, vai ter o próprio login e senha, acessa uma vez por mês. Então, ao invés de você parar a operação da sua empresa, parar toda, né, um supermercado, por exemplo, nós temos mercado, né, que são clientes, parar o mercado com 2 turnos diferentes, como é que eu vou juntar todo mundo para ouvir palestra? E é chato, às vezes, palestrinha, né? A gente tem que até usar um termo pejorativo. Ninguém tem paciência para palestrinha. Agora, quando você coloca todo mês, tá? É palestrinha todo mês. Não é o Setembro Amarelo que eu falo até de forma pejorativa também, para inglês ver. Porque eu acho muito ruim você só tocar nesses assuntos nos meses das cores. São coisas que estão acontecendo diariamente nas nossas cidades, nas nossas empresas, nas nossas famílias. E eu entendo que tem que ter um mês da campanha. Mas acho que a gente explora muito pouco os transtornos psicopatológicos, as questões clínicas que os seres humanos estão vivendo. Então, essa é uma crítica pessoal do psicólogo. Né? Não é fazer campanha, é fazer todo dia. Eu faço um reforço que você está colocando, porque isso é extremamente importante. Porque a NR1 não tem que ser feita porque é uma obrigação do governo. Ela tem que ser feita porque, antes de ser uma obrigação, ela é uma obrigação ética, social, moral, social, né? Ela é uma ferramenta de... Eu enxergo assim, eu me apaixonei pela NR1 porque para mim é uma ferramenta de interação das lideranças com os liderados, enfim. O empresário não tem que entender isso, que é mais uma despesa. Mais um custo. Um custo. Isso aqui a gente está para identificar e melhorar o ambiente de trabalho, para ele melhorar até a questão de produtividade. Perfeito. Né, Fernando? Perfeito. Produtividade e um ambiente melhor, que a pessoa... O que a gente escuta muito? Presenteísmo. A pessoa está lá, mas ela não está fazendo nada. Ela está lá, mas não está lá. Ela só está de corpo. De mente ela não está lá. Então, o funcionário que está lá, que ela não está... E às vezes o colaborador nem quer estar ali devido ao ambiente, o que vai entrar a NR1 para poder... A NR1 para que você tenha um ambiente onde as pessoas queiram estar e queiram estar não tá colaborando. Só para receber o salário dele. Exatamente. Gabi, sabe qual é o exemplo que eu tenho dado? Chega domingo à noite, o pessoal que tá vendo televisão, a música do Fantástico, né? Antigamente, quando eu ia pra escola, aquela música do Topa Tudo por Dinheiro, a última câmera escondida do Silvio Santos, que eu lembrava que na segunda-feira, 7 horas da manhã, eu tenho que estar dentro da escola, né? Engraçado, né? Para o nível superior, eu adoro. Por mim, eu faço 40 faculdades. Mas na escola eu tinha preguiça. E aí eu lembro disso. Gente, a segunda-feira de manhã não precisa ser um martírio, não precisa ser um sacrifício. Tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa bacana, porque você vai passar horas do seu dia ali. E é ali que está o teu ganha-pão, para você botar gasolina, para você poder comer, para você poder comprar um carro, para você poder comprar uma casa, para poder pagar a escola do seu filho, para poder se alimentar. Ali é a tua vida. A tua vida está na empresa também. Então que seja leve, que seja bacana. Eu falo muito isso para os empresários. A NR1 ela começa para você ter um ambiente de trabalho saudável para o colaborador. Agora, colaborador feliz trabalha melhor. E quando ele trabalha melhor, quem ganha? É o patrão. É quem ganha ele. Assim, todo mundo ganha, o ganha-ganha. A NR1, ela contribui para que o ambiente não seja um causador ou um estimulador para os problemas psicossociais. Perfeito. Mas eu imagino que ele não tem a obrigatoriedade de fazer uma pessoa feliz, né? De forma alguma. Mas essa obrigação de fazer uma pessoa feliz, o que eu chamo assim de melhorar o ambiente de trabalho, da produtividade, está muito nas lideranças, né? E o próprio ambiente também, da forma que ele é estruturado, ele pode contribuir com isso. O Rafael comentou uma coisa, eu queria trazer um pouquinho essa questão, porque eu acho importante, porque os empresários, aquele que tem empresa, que tem negócio, o funcionamento da cabeça dele é muito relacionado a números, né? Sim. E número para ele tem a ver com lucro e prejuízo. E economia ou investimento, né? Então, quando você trouxe a questão mas quanto que custa isso, né, e tal, eu estava lembrando das conversas que a gente teve, que é importante colocar aqui, né? Eu vou fazer um paralelo, assim, a gente estava conversando sobre obrigatoriedade, né? Então, por exemplo, toda empresa é obrigada a declarar imposto, né? Se você vai declarar tudo ou não, é uma decisão sua, mas que você é obrigado Mas e se eu não quiser? Se não quiser, você não declara. Mas tem que pagar o preço
e os riscos envolvidos com aquilo. Por exemplo, E vem com juros. se uma empresa se uma empresa ela tiver que declarar algo e ela não declara, ela vai ter que pagar aquilo que não foi declarado, ainda vai ter que pagar juros, vai ter que pagar uma multa por aquilo. Na NR1 é a mesma coisa. Né? Eu imagino que existe uma norma que regula, que é obrigado, e dia 26, que não é feriado, vai ser 26 de maio, né? Vai começar o processo de fiscalização. Você me trouxe um número, Rafael, que eu confesso que eu vou ficar sem dormir alguns dias com esse número. Né? E ele é um número extremamente pesado e talvez seja até um número que o governo utiliza até para assustar, mas de qualquer forma tá ali. Né? Você me citou, vou pedir que você fale sobre isso assim, uma multa de alguém que não está regulamentado, ela pode chegar a quanto? Essa multa ela pode chegar a R$6.000 por funcionário. Uma empresa que tem 10 funcionários vai ser multiplicado por 10, esse valor de 6 mil. Só que não para por aí. Os fiscais eles vão procurar mais coisas. E aí, através dessa multa, você pode ser até interditado. A sua empresa pode ser até interditada. Tem sanções administrativas. Tem sanções né? administrativas. Você pode parar a sua produção dependendo da situação de fiscalização. Gente, literalmente é surreal essa situação e ela, por si só, não pelo aspecto punitivo, né? Por si só, ela já deveria, na mente de cada um de vocês que está assistindo aqui a gente agora, despertar o interesse por esse assunto. E tá? outra coisa, Ted, muito importante que eu esqueci de falar com você. Em 1º de novembro, tomaram posse 890, mais ou menos, auditores fiscais do trabalho no Brasil. 890. Estão em treinamento, tá? E já vão começar a fiscalizar através do computador, de fazer os levantamentos de dados, né? De quem está adequado. Ver vão pegar esse CNPJ, vai pegar aquele CNPJ. Ah, tá tudo tranquilo? Beleza. Vamos passar para outro CNPJ. Isso aí vai começar com a forma digital, para depois passar a forma... Eu estou pensando aqui o seguinte, antigamente, né, você tinha... Aí para quem olha, fala assim, mas são milhões de empresas no Brasil, 900 auditores não vai me pegar e tal. Eu estou lembrando muito isso no passado. Né? No passado você tinha um auditor que fazia um trabalho manual. De campo, né? Hoje com inteligência artificial, com tudo isso, hoje para qualquer um de vocês que foi fazer sua declaração de imposto de renda esse ano, se você quiser, você já tem a sua preparada, né? Lógico, com os dados emitidos pela inteligência artificial, mas já está ali, você só faz aprovar ou não. Ou seja, é surreal você imaginar hoje a velocidade e a produtividade que os sistemas de fiscalização têm. Né? Então, assim, mais uma vez, só para a gente poder... Para que as pessoas entendam do que a gente está falando. Nós estamos trazendo um aspecto de custo. Se for aspecto de custo e você, empresário, gosta de fazer conta, eu estou dizendo para você, faça a conta certinho. Porque esse preço pode ser muito mais caro. O preço da negligência é muito caro. É muito caro. 2, o processo de fiscalização está muito mais elaborado, profissional, né? Com inteligência artificial, com tudo isso. O acesso aos dados é muito forte, é muito claro isso daí. Então... é importante a gente atentar. Então, por obrigatoriedade, vamos colocar meio a meio. A metade do nosso tema é esse. Eu acho bom se preocupar com isso e buscar mais informações e buscar especialistas que entendam disso. Só fechar o segundo ponto. Que eu vou complementar essa questão. O segundo ponto é o ponto moral. Sem dúvida. Né? É o ponto moral. Assim, esquece essa questão de custo ou de por que é legal, por que é obrigatório. Gente, nós estamos vivendo num mundo onde talvez essas mazelas mentais estejam aparecendo exatamente porque nós estamos vivendo num mundo onde cada vez mais existe a ilusão do relacionamento, porque as mídias, as redes sociais, as telas fazem a pessoa se relacionar com 1 milhão de pessoas que ela nem conhece. Sim. E ela criar a ilusão de que está interagindo com todo mundo. E essa interação aqui, pessoal, ela deixa de acontecer. Hoje você fica num ponto de ônibus, você pega um ônibus, você pega um elevador, as pessoas não dão nem bom dia. É verdade. Você pega um elevador,
Olha, eu juro a vocês, às vezes eu pego o elevador em alguns lugares em que a pessoa ela vai andando, quando ela percebe que tem mais gente a pegar elevador, ela corre para poder colocar o número onde ela vai, para ela poder ir no elevador sozinha. Fica apertando aquele botãozinho de fechar a porta. Sabe, fecha a porta, fecha a porta. Ou seja, gente, que mundo é esse que a gente está vivendo? Verdade. Então, há uma necessidade maior de reentrosamento das pessoas. Verdade. E por isso que eu estou falando que eu me encantei com a NR1, porque eu acho que é só uma bandeira. Mas ela traz para a gente um pensamento que precisa ser reativado, né? As pessoas precisam se reunir mais, precisam ter uma compaixão maior, líderes precisam se preocupar mais com seus liderados, tem que ser treinados mais. Treinamento nas empresas. Tá faltando acolhimento nas empresas. Acolhimento, treinamento, tá faltando amor, entendeu? tá faltando Como cuidado. que o funcionário ele tem que tratar aquela pessoa que ele está atendendo, entendeu? Então, os líderes têm que ficar atentos nisso. Sem isso dúvida. não é despesa, isso é investimento, porque a empresa fica bem vista. Isso aí. Empresa fica bem vista. Acho que aumenta a produtividade também. Não, Aumenta, vende mais. aumenta. A empresa que ela está lidando com o público, quando você recebe um atendimento bom, você indica aquela empresa. Você volta. Agora, você foi maltratado, você vai falar mal daquela empresa e você não vai voltar mais. É isso aí. Né? É isso aí. Eu tenho uma informação Fernando, para passar desculpa, para só que eu vocês. acabei te incomodando, te atrapalhando Nada, no processo lá. Que isso? Mas eu guardei a informação que vocês estão falando de custo versus investimento. Se você parar para pensar, um camarada que sofre assédio, por exemplo, e está em vias de entrar com um processo trabalhista. Eu soube de uma empresa de Friburgo que perdeu agora, essa semana, um processo para uma colaboradora, que se essa empresa tivesse pego essa colaboradora, trazido para dentro, né, do seu colo e acolhido, conversado, evitaria um processo trabalhista e um prejuízo para os cofres da empresa. Estou falando de alguns milhares de reais que essa empresa vai ter que pagar para essa colaboradora. Então a NR1 ela serve também para isso, tá? Para mediar conflitos, para acalmar, baixar a frequência. Isso é a muito pessoa bom. que está com aquele termômetro, cara, eu não estou aguentando isso aqui, eu vou processar. Cara, a empresa, a partir de agora, ela é obrigada a melhorar os riscos psicossociais. O assédio que essa pessoa queria, tá recebendo, e é um motivo pelo qual ela quer processar essa empresa, esse risco tem que parar agora. Então a empresa ganha. E é como diz uma amiga minha, parabéns por fazer o básico. Fazer o básico Não, é e tratar as você pessoas falou bem. de treinamento, as pessoas precisam ser treinadas também para entender o que significa o conceito das coisas. Porém, a gente fala assim, Perfeito. o que é assédio? Porque existe assédio sexual, existe uma variação e um degradê de assédio. Institucional, moral, tudo. Né? Então, assim, essa instrução, esse processo educativo precisa estar presente. E é essa plataforma nossa. O custo não é só Perfeito. do quanto que um processo desse custa, não. Para mim, é o custo de uma improdutividade também. Perfeito. Uma pessoa que está mentalmente abalada, assim, ela não consegue produzir bem. Uma pessoa que não produz, ela gera dois prejuízos. O prejuízo daquilo que ela não está produzindo, e segundo, o prejuízo que ela tem que ser paga. Exatamente. E é o que a gente está tendo, Exatamente. o que a gente está indo nas empresas, né, Fernando? Você sabe qual está sendo o problema das empresas hoje? Falta de mão de obra. Nunca pensei escutar isso no mercado, né? Falta de mão de obra. Não tem mão de obra qualificada, não tem mão de obra. E eles estão pegando qualquer um. Entendeu? E aí começa o problema, porque pega uma pessoa que tem algum vício em jogo, que está acontecendo muito nas empresas, né, Fernando? Infelizmente. Vício em jogo, esse tigrinho hoje recebe, amanhã ele já está sem dinheiro, já traz um problema para a empresa. Jogo, álcool e droga, isso é muito presente nas empresas, tá? As pessoas não têm noção disso, mas jogo, álcool e drogas, em geral, estão muito presentes nas empresas. É um problema para o empresário, em muitos níveis, né? É um problemaço. E isso é psicossocial, Claro, e as isso é um lideranças, ser humano falhando, né? Acho que para lidar com isso, né, esse tema é bom porque tem a ver com a nossa interação com as empresas. A gente trabalha com líderes e sabe disso. Os líderes, eles se defendem assim, não, eu não sou psicólogo para lidar com isso, né? Eu não sou psiquiatra para lidar com isso, sou psicanalista. Ok, você não é nada disso. Então você não escolha ser líder. Porque ser líder implica em você ter o sentimento primeiro de responsabilidade sobre quem está sob sua liderança,
né? Gestão de pessoas, e segundo, é a questão essa questão o refino profissional que uma pessoa dessa tem, o mínimo que ela precisa é ter uma consciência de que é uma função de responsabilidade. Ela tem que cuidar das pessoas. Um engenheiro E cuidar, às vezes, é uma escuta ativa. É isso. Um né? engenheiro de Uma segurança escuta do ativa. trabalho, né, Fernando? Da palestra que o Fernando fez, ele levantou essa questão. O líder que ele não abraçar essa ideia não vai funcionar na empresa dele, né? E o cara já trabalhou em várias empresas multinacionais com 10, 12 mil empregados e falou, olha, se a alta direção, se a direção não abraçar a ideia, o troço não funciona. O chão de fábrica não funciona. O texto do NR1 trata disso e isso está no nosso programa, no nosso protocolo, né? Há o envolvimento da empresa. É necessário. Não adianta a MedSeg, né? Nós, que temos um protocolo bacana, falarmos o seguinte, pronto, faz isso e acabou. Não. Tem que haver uma mudança de cultura organizacional por parte de quem decide, quem manda. A gente estava falando do nosso protocolo, né? Uhum. Então, nós temos a pesquisa com o colaborador e com os gestores, né? Que é um quantitativa e qualitativa. Nós temos o nosso programa digital, que nós entregamos para os colaboradores poderem assistir vídeos, como você disse, educativos, informativos, curtos, de 3 minutinhos, 4 minutinhos, para as pessoas poderem entender o que são os riscos. E se imaginarem, se posicionarem. Poxa, eu recebo isso na empresa. Ou a cultura do cuidado. Cara, eu não recebo não, mas eu sinto que o Rafael recebe. Rafael, me dá tua mão aqui, vamos ali no QR Code que a MedSeg botou ali do canal de denúncias e vamos denunciar. Eu vou fazer isso com você, porque você tem medo de encarar o patrão. Então, essa cultura do cuidado. A gente faz a pesquisa, identifica o risco, a gente tem um programa para poder instrumentalizar as pessoas sobre o que são os riscos, a gente tem o canal de denúncias e esse, para mim, que é muito importante e que eu peço para você. Nós temos muitos clientes, né? A gente está com muito cliente bacana. Eu reforço aqui no nosso podcast, dessa casa que é fundamental para Nova Friburgo, para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil, né? CDL, Sincomércio, tem um DNA, tem um valor incomensurável. Então, em nome dessa estrutura que a gente está aqui, podendo falar com vocês, eu peço, essa quarta etapa, empresário, cumpra, abrace, adote essa quarta etapa. Sabe o que é a quarta etapa? A gente cria um manual de boas práticas, um guia de como administrar a NR1 por setor. Então, o setor de vendas está com problema de comunicação. Cara, a gente coloca ali, para tratar esse problema no setor, faça assim, comunique com frequência. Nós criamos a solução. Mas se nós, em MedSeg, se CDL Sincomércio, se vocês tiverem que terceirizar todas as etapas da sua empresa, para o empresário vai ficar caro. Uhum. Então, o que precisa fazer? Você, bom líder de RH, que tem a empresa na palma da tua mão, você dono da empresa, que está junto com o teu funcionário, você gerente, você líder, você gestor, pega esse guia de governança, de boas práticas e aplica isso, porque a NR1 cobra no texto dela que é necessário que haja um envolvimento da empresa. A empresa precisa mudar. A empresa precisa mudar. Nós damos o caminho, mas a empresa precisa mudar. Eu preciso pegar na tua mão e falar, irmão, vamos juntos. Se está tendo esse problema nesse setor, nós temos esse caminho. E execute, pratique, porque vai dar resultado. Quem denunciou aquilo ali, quem citou que aquilo ali é um problema, vai perceber a mudança desde que ela ocorra. E aí, o que vocês têm? Vocês têm um protocolo absolutamente blindado para a NR1. Pode chegar qualquer fiscal do trabalho ali e vai ver que há um movimento, há um esforço, há uma dedicação da empresa para poder mudar aquele jogo que lá no PGR às vezes não está favorável. Mas o que importa talvez não seja o que está no PGR, importa o que a gente está vivendo. Porque o PGR foi feito, 12 de abril. Agora a gente está em julho. O que andou de lá para cá? Continua o PGR? Não, evoluímos, andamos. A empresa está melhorando. É isso que a gente tem que ver. Legal. Assim, eu acho que é a questão da cultura, né? E a cultura não se resolve com uma palestra, a cultura se resolve com um processo, que mudar comportamento. E aí, assim, no nosso papel de instituição que faz essa ponte que tão contribui boa, né? Para que essas coisas aconteçam e oferece o melhor que a gente pode para dar suporte, né, às empresas para que elas continuem sobrevivendo, né? Não é vivendo não, sobrevivendo. Eu queria fazer uma declaração aqui e propor aqui uma questão que tenho certeza que vocês vão topar isso e queria fazer um convite a todos. E esse convite é o seguinte, que até o dia 26 de maio,
reforçando que não é um feriado, né? Vai ser um dia, um marco, né? Que a gente possa promover um evento antes disso, um café da manhã, um evento aqui na CDL Sim Comércio, onde vocês possam vir, que a gente possa convidar empresários, que a gente possa convidar grupos de contadores, RHs de empresa e até funcionários mesmo assim, de modo que que vocês possam compartilhar mais de perto essas informações. Perfeito. E trazer isso em forma de uma palestra, em forma de um momento interativo. Uma roda de conversa, tirar dúvidas. Onde as pessoas possam ter porque assim, eu acredito que quem está assistindo aí vai querer conversar com vocês, quer ter o contato. Como é que faz para entrar em contato com vocês? Perfeito. Para saber um pouco mais, né? E entender que esse tipo... E assim, até a casa, né? A CDL se coloca à disposição para permitir esse ambiente. Quem quiser entrar em contato com o Rafael, em contato com o Fernando, para sentar aqui e conversar, a casa está disponível para vocês, a casa é de vocês, né? Vocês vão vir aqui, vai ter uma aguinha, vai ter um cafezinho, vai ter uma boa conversa e eles se disponibilizam para isso. Então, enfim, isso não é o que vai impedir que vocês avancem nas dúvidas que vocês têm, tá? E que eu imagino que são muitas, mas que os perigos dessas dúvidas são muito maiores. Então, podem contar conosco. E outra coisa, ressaltar, todos os empresários que nós visitamos, né, Fernando? Sim. Todos, não é demagogia. Eles estão abraçando o nosso trabalho. Eles estão querendo, isso é importante. Então a gente tem que parabenizar os empresários daqui da nossa cidade, né, Fernando? Porque eles estão abraçando, eles estão querendo o melhor para a empresa deles. Né? Às vezes o empresário, a gente sente que o empresário quer o quê? Quer um documento para estar respaldado. Só que a gente com jeitinho, com habilidade, com carinho, que tem que ter carinho pelas pessoas. Profissionalismo, né? Profissionalismo, respeito, acolhimento, que são a base, né, do que a gente faz no dia a dia, a gente consegue mostrar para as pessoas que é muito mais do que um documento. A reunião que era para durar 20 minutos, de uma hora e meia. Não, eu acho que isso, eu chamo isso de congruência, né? Congruência é quando você faz aquilo que você diz. É isso, né? Exatamente. Então, assim, imagina se vocês estão falando de tudo isso, na hora de atender um empresário, vocês são agressivos, não dão atenção, não acolhem, né? Aí ele fala assim, por quem que eu estou contratando, né? Puxa, o CNPJ do Fernando tá cheio de processo trabalhista, né? Imagina. E assim, ó, eu queria... Deus me livre. Aproveitando assim a oportunidade, teve uma hora que você falou uma coisa também que eu queria trazer para as pessoas, o quanto que a informação é importante, né? Esse processo eu consegui entender aqui, inclusive, claramente, a necessidade da frequência do trabalho. Não é um trabalho que é um só, ele é frequente por quê? Primeiro porque ele tem que se transformar de um material informativo para uma cultura. E a cultura é algo eternizado, algo que é perene, né? E demanda tempo. Isso é a primeira coisa. E a outra, eu me lembrei de uma questão muito interessante. Eu estava vendo um material sobre agressividade, né? E a questão da agressividade normalmente da figura masculina com relação à figura feminina. Sim. E fiquei impressionado com relação assim, o material informativo que era do governo dizia assim, você sabe se você está sendo agredido pelo seu parceiro? Aí falava assim, se você, por exemplo, tenta falar e toda vez que fala, ele não deixa, ou se toda vez que... As pessoas acham que a agressão é uma questão só física, né? E aí quando ele dá aquela lista de 10 coisas, eu falo assim, caramba, se toda mulher olhar para isso e identificar todos esses pontos, muitas vão ver que estão sendo violentadas e não sabem. Perfeito. E aí esse aspecto que eu estou trazendo é o quê? Eu acho que as empresas precisam de mais informação. Porque aquele paralelo que eu tracei, onde existem vilões de um lado e os vilões sempre são os empresários e as vítimas do outro, nós precisamos acabar com isso. Porque o ambiente de trabalho é um ambiente onde empresário e liderados todos trabalham para uma produtividade de sustentabilidade para eles e para a família de cada um que está ali. Não são eles contra nós, né? Colaborativo. É um trabalho colaborativo, todo mundo tem a ganhar com aquilo, é um ganha-ganha. Então o ambiente tem que ser saudável. Não é só para o funcionário, não. É também para o empresário. Porque tem muito empresário que está precisando fazer terapia. Tem muito empresário que também tem burnout. Né? Então, assim,
Quando a gente olha para isso, a gente vê a importância desse tema que a gente está trabalhando. Sem dúvida. E assim, eu queria pedir para vocês, infelizmente, né? É porque assim, eu estou numa empolgação que eu iria até meia-noite. Mas assim, nós temos um contexto, temos um tempo aqui, e eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Com essas palavras minhas, eu já fiz as minhas, reforçando com esse bate-papo a importância que eu vejo nessa bandeira. Para mim, a NR1 não é um documento. Ela é uma oportunidade. Perfeito. Da gente criar um ambiente diferente nesse mundo tão difícil que a gente está vivendo. Tá certo? Aí agora as palavras de vocês, contatos, telefone, o que for, para a gente poder finalizar, e acabamos com compromisso, tá? Com compromisso. Vamos voltar. Nós vamos fazer um evento e esse evento nós vamos convidá-los para que a gente possa tomar um café juntos e tirar essas dúvidas pessoalmente. Isso é muito importante porque as dúvidas são muito comuns, né? E são muitas. E é importante que a gente tenha esse diálogo, esse contato para poder dar essa segurança para o colaborador, pro profissional que está atuando dentro da empresa e para o patrão, para o empresário. Eu falo isso, já não sei se eu já falei aqui, porque a gente está repetindo tanto, né, Rafael? Tantas reuniões todos os dias, mas eu falo sempre isso. A NR1 ela começa sendo para melhorar a vida do funcionário, mas ela necessariamente vai melhorar a rotina do patrão, vai melhorar o CNPJ do patrão. Então é para todos, sem sombra de dúvidas. Eu sou um entusiasta da saúde mental, eu amo gente, eu amo pessoas, eu entendo que acolher, você ter um gesto realmente de empatia pelo próximo, é possível dentro das empresas. As empresas não são mais aquele processo que você falou no começo, né? Aquele processo fabril, né? Pega a maquininha, bota para cá, pecinha para cá. Ela pode ser assim, ela precisa ser assim, as empresas precisam faturar, mas com pessoas, vamos usar o termo psicológico, as pessoas reguladas emocionalmente, elas vão produzir muito mais e vai ser muito melhor para as empresas. Então, quero agradecer mais uma vez CDL, Sincomércio, como sempre, né? Braulio Rezende, todo o time, fazendo o que precisa ser feito, né? Que é levar para o empresário, é levar para as instituições informação, né? Capacitar essas pessoas e fazer com que eu acho muito bacana do CDL do Sincomércio, é se preocupar realmente, não é um grupo de empresários preocupado com o próprio umbigo, é um grupo de pessoas preocupadas com o desenvolvimento econômico das suas localidades. Isso faz a diferença. Então eu sou fã, de verdade, não é porque eu estou aqui não, Braulio sabe disso, vocês sabem disso, eu defendo muito essas instituições que atuam dessa forma. E contem conosco, saúde mental é para melhorar a vida das pessoas e das organizações. Então podem contar com a gente. Você perguntou contato, né? Vou facilitar, Fernando Moraes com e.com. Lá tem meu telefone, lá tem minha história de consultório, de empresa, lá tem tudo, fernandomorais.com. Obrigado, gente. Agradecer, né, a CDL por ter aberto, né, Fernando, sem esse dúvidas, espaço para a MedSeg, parceira da gente, e dizer que a gente está aberto às reuniões, né, nas empresas, tá, para tirar todas as dúvidas do empresário, como funciona, né, é procurar a MedSeg, edifício de Jorge, isso. 401, aqui na Alberto Brown, em frente à Galeria São José. Isso aí. E agradecer também eu falando aqui um pouquinho do nosso lado pessoal, desse convite que eu recebo de ser parceiro da MedSeg, né? Surgiu num momento complicado da minha vida, né? Minha filhinha tinha nascido prematura em 15 de dezembro, agora. Tava bem, mas era um susto, né? Nem nasce prematura. Eu tava na UTI da Unimed, não sei o quê, minha esposa internada, minha filha também. E eu e Rafael já namorando essa parceria já há um tempo, Foi um né? casamento. Foi um casamento muito bacana. E assim, muito bom trabalhar com pessoas práticas, com pessoas que têm interesse em resolver, em fazer, que não estão querendo assaltar o empresário, né? O Gustavo, que é o diretor, não tem essa questão financeira, não tem essa questão de tipo assim, não, vamos cobrar tantos reais por pessoa e acabou e não... Não. Todo empresário precisa da NR1. E a gente, na nossa metodologia, a gente entende o seguinte, que todo mundo vai ser atendido. Isso é diferencial. Maravilha. Então a gente tem essa parceria muito bacana. Gabi, obrigado também. Aí eu sendo jornalista, obrigado pela sua presença. E eu que agradeço a sua presença, a presença do Rafael, né, Ted? A gente agradece. E assim, para você que nos acompanhou até aqui, a gente fica muito feliz. Espero que você tenha aproveitado o máximo dessa conversa, como eu pude aproveitar nesse momento aqui, ouvindo vocês com todo esse conteúdo, né, Fernando? Então, assim, muito obrigada mesmo. E que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, acompanhem aí as próximas ações que nós
nós estaremos fazendo aí e que vocês possam participar e a gente se vê em breve aqui no nosso podcast. Maravilha. Então, finalizando aí um agradecimento especial ao Fernando, ao Rafael, Gabi. A Gabi é uma pessoa aqui na CDL que vocês vão ter um contato direto. Se quiser falar comigo, falar com os dois, qualquer coisa, ela está aqui em tempo integral e é mais fácil até entrar em contato com ela. É essa pessoa alegre, essa pessoa carinhosa, essa pessoa receptiva, essa pessoa que é o exemplo de tudo que a gente está falando de relacionamento, né? Sim, Ted. Desse carinho, Ela desse... diz que é de exatas, mas eu sinto ela de humanas total. Não, humanas total. Ela é gente boa demais. Exato. Não é nada de exato. do comercial. Ah, entendi. A conta que ela gosta de fazer é um coração mais um coração é igual a 2 corações. Eu né? gosto de gente como ela porque sabe o que é? É gente boa. Isso. Vocês são. Esse aqui Isso. também. Esse aqui é muito gente boa, cara. Tem a voz dele, você escuta a voz dele, você já se sente bem, né? Voz do locutor. Maravilha. Então, assim, é legal. isso. A casa aqui trabalha, né? Isso aqui não é um trabalho, isso aqui é uma diversão pra gente, mas todo o nosso objetivo é para que você tenha mais sustentabilidade na sua condução do seu negócio, né? Inclusive, isso aqui abre várias janelas. Tem o Leonardo, que é nosso especialista aqui, nosso consultor da área jurídica. Provavelmente ele vai começar a se especializar um pouquinho mais nessa área, vai poder em algum momento também trazer informações, ou seja, a casa sempre está de portas abertas e esperamos em breve estarmos todos juntos nesse evento que eu vou mobilizar para que aconteça, tá? Um grande abraço e nos vemos em breve.